Galera, estamos aqui na 8ª edição do nosso videocast, a Zabumba. Caminho suave a Zabumba, não é, Luiz? Bom tempo da cartilha, né? Bons tempos da cartilha, comemorando os 100 anos do rádio no Brasil. Maravilha. Nós trouxemos uma pessoa queridíssima que tem tudo a ver com o rádio, não a válvula, né? Mas felizmente não. Mas tem tudo a ver com comunicação, que vai dar uma aula pra gente hoje aqui. E que mais que eu ia falar? Só, né? A da nossa Lilibete, que se foi, coitadinha. Pois é. Eu gosto dela, continuo gostando. É interessante porque é uma herança mundial, né? Um legado, né? As pessoas gostam dessa palavra, né? Mas vocês ainda não viram, a rainha se foi, mas tem outra aqui. E agora o Luiz vai apresentar. Edilene Ribeiro, da Deluca J, mais de 20 anos de empresa. E a gente começa perguntando o que é o marketing multidisciplinar. Bem-vinda. Muito obrigada pelo convite, é uma honra, estou muito feliz. Tem tudo a ver esse formato agora, né, falando de rádio, eu acho muito legal ver as gravações, né, antigamente se ouvia o rádio, ficava imaginando como é a pessoa, tá? Hoje você pode ver as gravações, que né. Pode ser bom ou não, né? É interessante, né, eu acho bem interessante Claro, saber o que acontece do outro lado, sem né. Sem dúvida, claro. Coisas é mais que nem o Lombardi, né? Oi, fala Lombardi! Oi, Silvio! E a gente não sabia quem era a criatura. E todo mundo queria saber, Pois né? todo mundo queria saber quem que era o Lombardi. Como é o Lombardi, né? Obrigado por você ter aceitado o convite, estar com a gente aqui. Edilene é uma amiga já de um bom tempo, uma pessoa muito legal, que eu gosto bastante. Muito obrigada. Ajuda um monte de gente, uma ótima profissional. Muito Chega, obrigada. deixa eu ver quanto que ela pagou pra gente falar isso. Já acabou, vamos parar de falar. É isso. Posso investir um pouco mais, vamos caprichar, né? Luiz, puxa respondendo o trem. aí a pergunta do Luiz. Isso. Eu acho que o marketing multidisciplinar, assim, é um conceito, né? Eu acho que cada profissional, cada agência tem a sua forma de entrega. Não acho que ninguém tem uma verdade absoluta, né? É uma visão. Eu vejo muito como a entrega integrando muitas ferramentas, né? Eu acho que o marketing já por si, tem essa função, né, de unir ferramentas para entregar campanhas que o final sempre é a venda, né? A venda não só de produtos, mas de ideias, de conceitos, enfim, da própria pessoa, né? Eu acho que o que a gente mais vende hoje, com tanta exposição, é a gente mesmo, né? É a sua própria pessoa. Mas o marketing multidisciplinar, ele reúne aí profissionais diversos, ferramentas diversas, né, que vêm para fortalecer isso e também entregar no formato digital ou no formato offline também, que eu acho importante, né, a gente manter isso, resgatar. Não é porque o digital hoje se fortaleceu muito, cresceu muito, acho que é imprescindível hoje para as empresas contarem com marketing digital, mas o offline, aquele que você coloca as pessoas também ali à frente, representando as marcas, personificando as marcas, é muito importante, né? E você comentava com a gente antes da gravação e essa questão das reuniões, das lives e do que a pandemia impactou o dia a dia, né, de quem trabalha com comunicação e mesmo das empresas. Sim. Normais, vamos dizer assim, no mercado. Sim, mudou bastante, né? Acho que a reunião presencial, eu sinto muita falta, né? Acho que é uma coisa que era muito mais rica, né? A gente tinha muito mais elementos ali, né? Reunidos, então você conseguia, numa reunião para receber informação, né? O briefing, a gente conseguia pegar a expressão da pessoa, o jeito dela, o que ela tem na mesa, a personalidade um pouco, né? Porque você vai acabar impondo isso, né? Trazendo isso para o que você vai entregar. Na expectativa dessa pessoa. Você tinha mais recursos para entender o que ela esperava de você, né? Eu sempre brinco que, eu tô ali pegando o briefing, o cara tá ali rabiscando, fazendo um círculo num papel, eu não vou entregar uma campanha com os elementos quadrados, né? Então, você tinha mais recursos. Mesmo numa apresentação, você está entregando aquilo, você via o comportamento, o que a pessoa notava, uma expressão. Hoje você faz reunião, às vezes, essa apresentação sem câmera ligada, né? Então você não tem nenhuma informação do que está acontecendo. Se você está agradando. Visual. Nada. Estou agradando, né? Porque a comunicação não é só a voz, né?
Exatamente. Você tem a voz, a expressão, postura, né? sim. Às vezes, assim, por exemplo, quando a gente está apresentando e é uma concorrência, são várias agências que vão apresentar, a gente já sabe que tem todo um código ali, né? Sim. Não tem expressão, eles não vão dizer, não vão comentar, não vão ficar fazendo muita pergunta, eles vão ouvir, sem tentar transparecer. Mas é muito difícil você não ler uma expressão, não né? perceber, Às vezes claro. você surpreende, tá uma erguida de sobrancelha, Acabou, já era, né? entregou. Um sorrisinho ali no canto da boca, a pessoa não conseguiu conter. É que nem jogar truco. Um balançar na cabeça que você faz, exatamente. Então você pegava Já aquilo. pega o sinal. Você não tem nada disso. Ali, né? Você não tem nada desses elementos. Então dificulta muito, né? Isso. Contando para muda. vocês, a gente está falando. A Deluca J trabalha na área mais voltada para campanhas na área farmacêutica e médica, é isso, Sim, né? é indústria farmacêutica, legal. cosméticos, química em geral, né? Química em geral. Legal. Então, isso aí é uma coisa que traz a Deluca desde o início, já foi nessa área farmacêutica. Sim, sempre nessa área. Eu trabalhava numa editora, né, que já atuava nessa área com contato com a indústria farmacêutica, e aí acabei abrindo a agência e ficando ali nesse segmento mesmo, porque você faz com um conhecimento que você vai adquirindo, né? Claro. Até porque é um nicho que você precisa conhecer muito a legislação, muito estudo e tal, né? Então você acaba se especializando num segmento que é bem diverso, né? E aí já vão 26 anos nesse segmento. É verdade. O Código de Ética Médico restringe muito o movimento nessa área, né? Muito. Porque você tem... Hoje tem a Anvisa, que tem a legislação da propaganda, né, de medicamentos, do médico também, né? A atuação do profissional. Então tem muita coisa. Tem o compliance das empresas, né, que é muito rigoroso. Então o que pode, o que não pode. E tem o Código de Ética mesmo do Conselho Federal de Medicina, né, que determina o que pode, o que não pode, né, como pode atuar, que é uma coisa que dá uma organizada na bagunça, né, uma coisa muito positiva, eu vejo de uma forma, você tem que falar de ciência, você não pode ficar falando como era antes, não, falava, o meu produto é bom, o meu é melhor ainda, o meu é mais bom do que o seu, sim, é verdade, mais bom do que o seu, melhor, né. Deixa eu perguntar uma coisa, pegando um gancho só, compliance é uma palavra que a gente usa bastante. Né? E aí, eu queria que você explicasse, traduzisse para a nossa conversa do dia a dia, a tradução do compliance. O que é o compliance? Isso eu acho legal. O compliance são algumas regras que a empresa determina do que pode, principalmente as empresas nacionais estão atuando muito seriamente nisso, né? As empresas multinacionais são regras no mundo inteiro, então por mais que no Brasil seja diferente do como se atua nos Estados Unidos e na Europa, enfim, tem algumas regras que são básicas. Então aquela coisa que antigamente podia pagar o médico para escrever bem sobre o seu produto, para falar, para fazer uma propaganda, tal, não sei o que, isso já não pode, né? Coisas que assim, por mais que a legislação do país permita, a empresa não permite, né? Que isso traz o que? A credibilidade da empresa, a seriedade como ela atua. Então hoje não tem como você fazer propaganda médica sem falar com o paciente, né? Eu até estou lendo um livro que fala sobre, antigamente era assim, né, o doutor pode te ver agora, quando você entrar numa consulta. Esse livro chama O Seu Paciente Pode Te Ver Agora. Entendi. Porque hoje, quando o paciente chega no consultório, ele sabe muito desse médico. O médico não sabe nada dele, mas ele sabe quem é o médico, o que o médico pensa, o que ele escreveu, como ele atua. Ele sabe da doença dele, ou pelo menos dos sintomas que ele está sentindo, ele já tem um meio que... Então hoje não tem essa de você, o médico vai chegar ali e vai dar as cartas, não é assim. Não dá para fazer embromation. Não tem, por mais que o médico não goste nem um pouco do Dr. Google, ele tá aí, não tem o que fazer. Tem coisas que a gente tem que aceitar e pronto. Tem que aceitar, dói menos, né? Lógico. Então hoje não tem como não falar com o paciente. O compliance, essas regras que a empresa coloca... Que cada uma tem a sua. Exatamente, cada uma tem a sua. Fala assim, isso você pode, assim não pode. Porque senão vai prejudicar lá na frente a própria imagem dessa empresa. Entendi. Vai trazer para ela ações, indenizações, uma série de prejuízos também. A imagem dessa empresa, né? Que
que não é vantagem, que não é bom, que não agrada, né, que não pode ser. E então cuida muito da parte institucional da empresa também, né? Então, são regras que você pode ou não pode atuar, você pode ou não pode fazer, né? E a publicidade, ela evoluiu? Quer dizer, ela também incorporou esses novos conceitos de diversidade, de governança, de meio ambiente? Há muito, né? Hoje você precisa... acho que toda empresa, em qualquer segmento, ela precisa abrir muito a cabeça hoje, precisa incorporar tudo isso, né? É a evolução, né? Você falou a publicidade e tal, eu sou publicitária, então... Eu vejo que assim, o publicitário nem vai existir mais, né? Ele é um profissional que ele não tem muito mais função. Com esse nome, né? Ele mudou, assim. Hoje eu vejo que o copy, né? O copywriting, que é o cara que escreve sobre a chamada impactante, que tem essa coisa e tal, né? Que não pode nem ser mais... É diferente a profissão, né? Não é mais aquele deu a louca no gerente. Ninguém mais quer ouvir isso, né? Você compete com tanta gente, né? Você vai impactar alguém que vai ser impactado com tantos concorrentes, que você tem que ser mais inteligente, tem que estar ligado no movimento, né? O que a pessoa quer ouvir, o que ela busca, com quem eu estou falando. Vou falar com vários públicos? Não é uma linguagem só, são várias linguagens e tal. Então, acho que mudou muito, é um outro olhar. Acho que hoje tudo tem que ser sustentável, até as relações, né? Como é que a gente vai se relacionar de uma forma... verdade. Profissional hoje, né? Como a gente se comunica? Como é que eu contrato as pessoas, né? Hoje eu vou contratar, eu ponho lá uma vaga tal. Eu não sei quem vai se inscrever para essa vaga. Isso a Deluca, por exemplo. A Deluca, como agência, até porque nessa área vem toda a diversidade. Eu acho que em todas as empresas, não é só nesse segmento, né? Hoje o que mais se valoriza é a diversidade, né? E é muito rico, porque quanto mais pessoas... Sem dúvida, vira um valor, né? É um valor. Enriquece muito. Então, não dá mais para ter essa coisa de, esse perfil não podemos contratar nessa empresa. Você está perdendo muito, sem dúvida, né? Não, esse lance que a gente estava conversando um pouco antes da agência contratar, poder trabalhar cada um no seu espaço e ela poder contratar, por exemplo, um editor, ou enfim, um funcionário de um outro estado. Exatamente. Isso aí é enriquecedor, porque ele tem outra cultura, tem outra visão. Claro. Né? E a gente percebe isso no dia a dia mesmo, né? Ali na conversa, no jeito de expor, a comunicação, a língua é diferente, né? Os dialetinhos. Então, a gente acaba brincando muito com isso e tal, né? E realmente são visões diferentes, tudo isso é importante. E hoje é assim, né? Hoje é assim, a gente realmente tem essa possibilidade, trabalhando à distância, de ter, né, no time pessoas de vários estados diferentes, né? E essa ideia da comunidade e não mais da classe social, né? Não tem essa coisa mais de extrato socioeconômico. Você fala com uma comunidade, o público não é mais uma coisa geral, não é? Você não consegue mais desenhar um público, né, e falar, eu vou falar com esse público. Você não sabe, você se mostrou, colocou a cara, né, não dá para voltar, né. Hoje tem uma exposição, então você criou um site, criou seus canais sociais, aquela marca, aquele produto, aquela empresa, passou a se comunicar, você não sabe até onde você consegue ir, porque de repente você encanta, e eu falo que são comunidades, porque não é mais uma pessoa, né, eu quero falar com a classe A e B, mulheres de 30 a 45 anos, tal. Você desenha mais ou menos um perfil, a persona que a gente fala. Mas a gente vai se comunicar com comunidade. Então, por que a gente escolhe quem a gente segue nas redes sociais? Né? Por afinidade mesmo. Eu gosto do que essa pessoa fala. Às vezes é uma coisa que não tem nada a ver comigo, tá? Mas eu falo, mas eu gosto do que ela fala. Ela traz umas ideias legais. Eu acho engraçada essa pessoa. Tem gente que eu sigo só para dar risada. Sabe, sentado naquele café, eu falo, vou dar uma risada agora, porque tem uns vídeos super engraçados. Né? Faz piada com coisa que eu acho sério, mas que eu também acho engraçado, né? Eu sigo um cara que fala sobre o veganismo e tal, eu acho muito legal tal, mas é um exagero às vezes na postura e na forma que acaba virando uma piada, uma coisa engraçada de ver, né? E outros tantos assuntos que você pode também rir, né, gente? Eu acho que o bom humor cabe em qualquer situação. Em qualquer situação. É muito bom. É verdade.
Quer perguntar? Não, pode falar. É que eu tenho aqui uma lista, deixa eu ver. Quantas páginas? 1280 perguntas. Acho que vamos que nós levantamos, né, Luiz? Nós levantamos a vida dela inteira. A gente vai escolher o que a gente vai contar, né? É verdade. Então, ainda bem que dá para editar, né? Pois é. Edição. Não, mas aqui o caminho é suave. O caminho é suave. Como é que é o texto que você colocou que é uma conversa ao pé? Eu não lembro mais. Você fez um texto super, assim, romantizou o caminho suave. Ficou legal. Aqui é tranquilo, né? A gente bate, mas não machuca. É suave. Suave. Eu queria perguntar, que eu acho legal, as pessoas às vezes não sabem ao certo, né? Como é que funciona. Então, a agência, não podemos colocar como exemplo a Deluca, faz uma campanha, independente de ser na área farmacêutica, uma campanha de um produto, né? Às vezes o pessoal não sabe exatamente o que é uma campanha, né? Quando você abre ali o Face, colocar impulsionar e tal, o vídeo, ou se estou vendendo pizza ou qualquer outra coisa, impulsiona e tal. Funciona, mas tem toda uma estrutura de estudo em cima disso. Então acho que era legal, Edi, se você puder explicar de uma maneira simples o que é uma campanha, né? Então a empresa farmacêutica produz ou não a farmacêutica, ou qualquer empresa tem um produto, e a partir daí ela liga para você e fala: olha, agência, eu tenho um produto, me ajuda aí. O que vocês fazem? Como funciona isso? Essa campanha? A gente chama de campanha, mas às vezes é um projeto, né? Com várias campanhas que vão acontecer. Mas a gente chama de campanha porque normalmente assim, é um planejamento estratégico, vai? O que a gente vai fazer? Que recursos a gente vai usar? Que ferramentas a gente vai usar para colocar no mercado esse produto, por exemplo? Ou para um segmento de linha, ou enfim, um institucional de uma empresa, né? Às vezes essa campanha, então, ela começa ali na conversa com o dono da marca, né? O dono do produto, da ideia, enfim. Ele vai passar o que ele quer. O que ele pretende, o que ele criou, por que ele criou, qual é o mercado que ele vai atuar, o máximo de informações possíveis para a gente trabalhar em cima disso, né? Então a gente recebe isso que a gente chama de briefing, né? Então esse conjunto de informações que a gente recebe do dono da campanha ali, e depois a gente vai fazer um trabalho, começa por um trabalho de pesquisa. Isso é a nossa forma de atuação, né? Acho que cada profissional tem a sua estratégia aí, mas nós na hora de preparar uma estratégia, a gente precisa de uma pesquisa que suporte tudo que a gente vai propor, né? E a gente trabalha hoje em cima de dados, né? Acho que é uma coisa que todo mundo vem falando e cada vez mais a gente percebe que é em cima de informação, dados. Quanto mais dados você tem, mais certeiro vai ser o que você vai entregar. Você precisa ter uma capacidade analítica, conhecer, né? Então, o público. Analisar o quê? As informações, e a gente começa então levantando, fazendo uma pesquisa. Tudo que você me falou, ok, muito obrigado. Será que é isso mesmo? Né? Vamos testar, vamos ver quem está falando, fala o quê, fala como, né? Então hoje a gente tem muita ferramenta que faz uma varredura aí, né? Então hoje tudo que a gente fala nas redes sociais, num blog, aqui o que a gente está falando, isso vai aparecer, né? Numa pesquisa isso tudo aparece, né? A gente tem hoje ferramentas que conseguem fazer uma varredura assim, mencionei tal marca, mencionei tal mercado. Eu sei que você gosta disso, gosta daquilo. Exatamente, né? Quem fala o quê, fala como, e a gente vai usar tudo isso depois para entregar. Seja uma campanha visual. Não né? é contra, vai usar a favor de você. Lógico. E às vezes a gente tem que voltar e falar para, olha, você acha que é mais ou menos por aqui, mas não está batendo muito com o que estão falando. Às vezes quando a gente faz essa varredura, a gente ouve assim, não, esse produto é muito conceituado, os médicos gostam muito, aí a gente faz uma varredura com algumas ferramentas e fala assim, olha, os médicos estão insatisfeitos, né? Tivemos precisa de um reposicionamento, né? Vamos daquele voltar aqui, vamos reestruturar, vamos falar de um outro jeito, né? Às vezes o meu produto não está emplacando, por quê? Às vezes é uma forma, uma colocação mal colocada, né? Sim. Que impacta em tudo isso. Então, ter essa visão, né? Como é que a gente vai entregar? Aí tem as campanhas de tráfego pago, de ads mesmo, né? E hoje acho que as campanhas são muito baseadas em cima de conteúdo, né? A gente até falou um pouco, né, Luiz? Você é jornalista, do jornalista com o marketing, essa rivalidade. Tem uma rivalidade aí, um mal-estar. Não, tem mesmo? Quando eu sou apresentado para alguém de marketing,
eu sinto aquela rejeição que eu aprendi na faculdade, Nossa, né? Disso. Porque eu mesmo sou chamada de marqueteira, né? Quem trabalha com marketing é marqueteiro. Aí você fala, marqueteiro, poxa, não é uma palavra parece negativa. Que é um enganador, né? E o jornalista tem muito isso. O jornalista fala, ele tem os fatos. A verdade, né? Só que nem sempre, Nem sempre. A maior parte das pessoas que trabalham hoje com a gente na Delo, jornalistas, porque o conteúdo é muito importante. Sim, muito sempre, importante, né? Outro dia eu vi uma matéria de uma amiga nossa que trabalhou com o Luísa Fabrícia, falando da diferença do marketing, do jornalista e do marqueteiro, para não confundir uma coisa com a outra. Eu vi uma matéria, até li, achei interessante isso, porque é verdade. Uma coisa é uma coisa, outra coisa né? Sim, e aí o que você está falando, de jornalista trabalhando... Eles podem, né, na verdade hoje, eu acho que tem tudo, né? Pode ter parceria, né? Exatamente, né? E cada a forma visão, de conduzir. Né? Óbvio que o marketing ele vai encontrar meios de chegar até você e de te convencer, né? Vai usar os recursos da melhor maneira possível. Agora, aí hoje não tem mais consumidor... que desconhece, desatento, né? Que não, hoje o consumidor ele está muito atento. Eu conto uma história aqui, daqui a pouco ele vai comparar ali, ele vai olhar lá e vai falar, poxa... Não é isso não. Estão dizendo naquela rede social que esse produto exatamente. É tal coisa, que essa pessoa... E não é, por isso que eu falo muito assim, olha, você quer colocar o mercado, você quer aparecer, eu quero fazer um barulho, você está pronto para isso? Porque vai ter um retorno. Não é daqui para lá. Tem uma demanda. Você está preparado para matar exatamente. A sua caça? Você caçou. E agora eu consigo matar? Não. Podemos, o que eu faço com isso? Está preparado para isso? Nós criamos os canais sociais de toda a comunicação da Unimed Guarulhos. Uhum. Quando nós começamos a fazer o planejamento, eu falei, meu Deus do céu, gente, vamos preparar bem, vamos entender bem como funciona. A gente falava muito nas reuniões, olha, vocês têm que estar prontos, porque a hora que você coloca tudo no ar, é um canal que você está abrindo para as pessoas falarem. Então, nós tínhamos o nosso preparo todo foi em cima de gestão de crise, né? Como é que a gente se comporta, como é que a gente acalma essas pessoas, tal? Porque é óbvio, por melhor que você faça um trabalho, a pessoa está ali com o filho doente, ela quer ser atendida na hora. Você não sabe, em toda empresa acontece muito isso, né? Eu tenho lá algumas pessoas trabalhando, elas falam em nome da empresa, elas usam o e-mail da empresa e nem sempre elas vão se comportar adequadamente. De acordo com um código, um protocolo correto. Né? E às vezes a pessoa não está num bom dia também. Verdade. Responde meio assim, pronto, você já vai na rede social e fala, eu estou aqui. Fui mal atendido pelo funcionário da recepção. Estou aqui, não fui atendida, estou esperando, meu filho está aqui com febre. E isso já pulveriza na hora. Outro já vem e fala, então você tem que entrar ali, pedir desculpas por aquilo. Você tem que ter um plano. Sim. Então, você tem que ter um plano para assim, se tudo der certo, nós vamos por aqui. Se tudo der errado, nós vamos por aqui. E no dia a dia você vai construir isso. Mas quando você começa, você não sabe hoje o que vai acontecer. Pode ser que as pessoas vão falar muito bem do seu produto. Pode ser que as pessoas vão falar muito mal do seu produto. E hoje isso é muito maior. Porque é rápido, impacta muita gente. As pessoas gostam de se expressar, né? Então, as pessoas hoje elas não estão na rede social só para olhar. Não, elas querem comentar. Elas dão nota, dão opinião. Elas recomendam. Ou elas não recomendam. Falam mal. E como é o seu relacionamento com os influenciadores, né? Legal. É a última pergunta, eu ia falar disso. Eu acho o influenciador, eu acho que ele é um canal importantíssimo e sem volta. Né? As pessoas, eu falo do influenciador, aquele que é assim, eu conheço isso e eu vou dar a minha opinião porque eu faço uso, porque eu conheço esse mercado, porque eu tenho alguma coisa para falar. Eu não vou falar, eu não acho que o ideal é você usar na sua campanha, no seu produto, o influenciador, assim, é porque eu sou fã daquela pessoa. Eu acho ela linda, né? Tem a ver com o seu segmento, com o seu produto. Tem uma responsabilidade aí, que eu até ia falar quando você estava falando da campanha, que é assim, a empresa, ela deixou o dinheiro dela com você. Ela está acreditando que você tem o poder de pegar esse dinheiro e transformar em marketing. Sim. Então, não é simplesmente, vou gastar o dinheiro dela aqui para ver se dá certo. Não é ver se dá certo. Né? Se não deu, eu tenho um argumento
por que não deu, né? Porque eu fiz a pesquisa, está aqui. Isso eu acho uma responsabilidade enorme, né, da agência administrar esse dinheiro. É um dinheiro que não é seu. E você é que é o responsável, então... Sim. É bem isso, né? E não tem uma mecânica assim, eu não acredito nessa coisa de assim, ó, essa receitinha do bolo dá certo para todo mundo. Não é verdade. Não. Cada empresa é um, cada produto é um, cada mercado é um. Que seja do mesmo cada segmento. Momento é um momento diferente, mesmo no mesmo segmento. Entendi. Você tem que entender. Sim. E às vezes você fala, eu vou por aqui, eu vi a pesquisa tal, vamos atuar dessa forma com essas frentes, com essa campanha. Sim. De anúncio, por exemplo, nas redes sociais. E aí quando você começa a pôr, você tem que acompanhar aquilo, né? Sim. Olha, tá fazendo sentido, as pessoas falaram alguma coisa negativa e tal, deixa eu entender o que deu errado aqui, com quem eu tô competindo, o que estão falando, o que o meu concorrente está falando que pode estar prejudicando a minha campanha e tal. Então você tem que estar atento, todo dia, não é uma coisa... É trabalhoso, porque é todo dia. Aí você pode falar, eu sou responsável por essa verba. Às vezes você tem que tomar a decisão como agência de falar, não vou colocar seu dinheiro nesse... Estava no planejamento, não vou colocar nesse segmento, não vou deixar essa influenciadora... Às vezes você tem toda uma campanha elaborada para fazer, usando aquela influenciadora e tal, e naquela semana acontece alguma coisa ali que desabona um pouco. Infelizmente, aquela figura, né? Aquela personalidade. Tomar muito cuidado. Por isso que assim, eu acho importante, acho que é uma coisa que cada vez vai ser mais usada, porque essa coisa de compartilhar, né? Eu tenho vários seguidores, eu vou usar isso ao meu favor, eu vou ganhar dinheiro com isso também. Eu vou falar bem, mas eu acho que os dois lados têm que avaliar bem, né? Eu acredito nessa marca, é uma coisa séria, então eu vou pôr a minha cara ali, né? E a empresa a mesma coisa. Essa pessoa, ok? Porque tudo que ela fizer daqui pra frente, na vida dela, vai refletir na empresa. Na sua empresa. Ela associou aquela personalidade, né? Então você precisa ter bastante cuidado e critérios nessa escolha. Sim. Mas eu acho que é uma coisa muito... Pegando o seu gancho, eu ia perguntar isso aí, você falou, agora eu já vou aproveitar. Bacana. Eu estive em São Paulo num estúdio com a Edilane, inclusive, de um cliente dela, nós fomos fazer... eu fui acompanhar uma gravação e tinha uma influenciadora e uma médica. Também uma médica também, conversando sobre um assunto médico, e eu fiquei interessado primeiro, era uma empresa da área médica, grande, né? E aí, essa empresa contratou a influenciadora, a empresa não, né? Foi a agência, né? A influenciadora. E eu fiquei, assim, até contente, de uma certa forma, de ver o cachê que esse pessoal recebe para fazer esse tipo de divulgação, que eu acho muito legal, né? Por que ela entrou nisso? Ou seja, foi contratada para isso. Porque ela tem um potencial de público que foi... Veja bem, essa empresa... Sim. Ela é uma indústria farmacêutica que comercializa um produto para fertilidade. Ela não pode falar disso, não pode falar do produto dela. A empresa não pode falar? Não pode falar. Ela não pode falar de produto. Você vê lá, nós não tocamos em nenhum momento em produto. Então, a empresa, para que ela possa atingir... toda uma manobra, né? O público. Sim. Ela vai contratar uma influenciadora que tem o quê? Reputação. Autoridade. Entendi. Então ela já tem reputação. Para falar desse tipo de tema. Aí eu tenho que trazer uma médica, por quê? Porque eu vou falar de um aspecto técnico. Sim. Então, nós vamos falar sobre infertilidade. Por que está aumentando tanto? Por que as pessoas estão tendo dificuldade de engravidar? A influenciadora vai contar um pouco da história dela, a médica vai trazer. O próximo passo é assim, olha, procure um médico. Se você está pensando, está com dificuldade, procure um médico. Dentro do consultório, eles vendem o medicamento. Então, isso a gente chama de uma campanha de geração de demanda. Sim. Eu vou atingir muitas pessoas e falar, quem se identifica e fala, nossa, eu realmente estou com dificuldade, já estou tratando, estou indo no médico, eu estou no ginecologista, talvez não seja o ginecologista, tem que procurar um fertileuta, um cara especialista em reprodução assistida, né? Bota uma pulguinha. Por isso que eu falo, a gente vai fazer todo esse movimento quando essa pessoa aqui acompanhou os depoimentos, aquela live e tal, com a médica vai falar,
vou procurar um médico X, ela vai chegar lá falando, então, eu vi uma entrevista, eu já sei que tem isso, eu já estou tentando há muito tempo, já era para ter conseguido engravidar, e eu não fiz os exames que eu vi que a médica falou lá, o meu ginecologista não me pediu. Ela vai cobrar, né? Então, ela já chega ali cheia de razão, né? Interessante, ela não falou nenhum nome de medicamento, nem da empresa, nada. Não podemos fazer. Então, é todo... Então, a ética, né? Aí a campanha é o quê? A influenciadora, ela vai usar a autoridade dela, né, a reputação dela, tal, para falar com aquelas pessoas que ela tem seguidores, né, que já gostam do trabalho dela, com essa comunidade, né, ou com várias comunidades que seguem essa influenciadora, que são pessoas, todo mundo que segue essa pessoa tem alguma questão com fertilidade? Não. Pode ser que siga ela porque ela fala muito de maternidade, né? Porque hoje ela já tem filho. Então, mas isso já foi feito na pesquisa antes para escolher, né? Se eu escutar uma amiga minha ou uma pessoa falando assim, que eu tô com dificuldade, eu escutei um negócio, segue lá fulano, eu sei como é que eu falei. Verdade. Você tem repertório sobre aquilo, tal, né? Então você vai fazendo esse movimento. Nesse caso, é bastante positivo, porque você vai falar sobre questões para a pessoa, e questões que hoje... a gente chegou nisso de vamos usar uma influenciadora porque a gente avalia todo um contexto, né? A infertilidade está crescendo, as mulheres têm mais dificuldade de engravidar, cada vez está, né, mais casos, mais complicados, as mulheres estão engravidando mais tarde, deixando, né, fazendo um plano de carreira primeiro, vendo várias coisas, e às vezes elas nem sabem se agora eu ter filho, eu vou decidir lá na frente, quando resolvem, já está tarde demais, né? Então tem todo um contexto que a gente quer falar, qual é a campanha, o que a gente está vendendo ali, remédio naquele momento? Não. Uma ideia, esclarecimento, um conceito, exatamente. Conceito, né? Mulher, tome aí cuidado, pega as rédeas da sua vida, do seu planejamento reprodutivo. Você quer ou não quer, não sabe se quer? Cuida disso, presta atenção, fica atenta, né? Hoje você tem vários recursos, eu não sei se eu vou querer ter filho, congela os óvulos, lá na frente mas são coisas novas, né, que as pessoas não falam sempre, então a gente tem que falar isso. Então aí é uma influenciadora que ela vai trazer um contexto, um conceito, não vender produto nesse momento. Você vê que louco, como uma coisa muda, né? O que seria uma influenciadora anos atrás? Não existe influenciadora ou dor, né, tanto faz, não existiria, né? Você vê como... E aí, onde é que você estuda para ser influenciador? Qual a faculdade que você faz? Já tinha, né? Se você for ver, assim, por exemplo, as mulheres no seu bairro, às vezes, uma começava a vender Avon de porta em porta. Ela virava uma influenciadora, né? Verdade. De uma ela certa falava forma, tal, isso aqui, ela falava, as pessoas gostam disso. Quando tinha, né, as reuniões ali para testar produto, tal, não sei o que, chamava o que? Dona de casa para. Que era, não deixava de ser influenciador. O comportamento do consumidor, se você ia fazer uma pesquisa, tal, você ficava observando, né? Na farmácia, por exemplo, as pessoas comprarem. Ela foi naquela gôndola, depois foi ali e tal, e anotava tudo aquilo, levava para a empresa. Sim. Porque daí eles diziam, quem eram os influenciadores? O próprio consumidor que estava ali, essa velhinha vem todo dia aqui. Eu ia lá falar com ela, eu vi que a senhora veio aqui essa semana 2 vezes. Ampliou por que a senhora veio de alcance. Olha o tamanho que isso virou, verdade, né? Então hoje é pro bem e pro mal, né? Sem dúvida. Pro bem e pro mal. Tudo é mais rápido, lados. Tudo é muito maior, tudo tem um volume pro bem e pro mal. Né? Para consertar demora mais, porque espalha, para você vir recolher os cacos demora, é verdade. E como você utiliza no seu trabalho uma ferramenta que hoje todo mundo utiliza, que é o WhatsApp, né? Você dispare mensagens, e hoje, nossa, tem toda uma observação, uma análise sobre esse uso na política, por exemplo. Para tudo. O WhatsApp hoje é uma ferramenta de venda, né? De venda. Muito intensa, né? Eu acho que a pandemia também intensificou muito, né? Mudou totalmente. O WhatsApp, a gente trocava mensagem. Hoje o WhatsApp é uma ferramenta comercial, né? Tem a versão business e tal. Porque você vê, as coisas todas fechadas, a pessoa falava, eu não tinha ainda um site pronto, eu não tinha um e-commerce pronto. Vou vender pelo WhatsApp. Então ela pegava ali a lista de clientes que ela tinha tal, né? Montava um catálogo, falava, gente, compra por aqui, faz seu pedido. Quantas coisas que eu comprei, mandava pelo WhatsApp na época da pandemia, passava de carro nos drive-thru, né? Pegava, retirava, né? Porque a gente continuou tendo necessidades, consumindo tal. E o WhatsApp foi, então eu acho que ele tem, a partir daí ele passou a ser visto como uma ferramenta do seu dia a dia para venda mesmo. Você envia catálogo, você faz venda, agora você recebe, né? Pagamento, pagamento pelo WhatsApp. Então hoje é uma ferramenta de vendas. Eu acho que assim,
O e-commerce cresceu demais, né? Muito, tem crescido cada vez mais. Acho que vai mais do que dobrar. Até 2024 a previsão é crescer mais de 50%. O número de e-commerce. Então hoje, uma coisa que as pessoas de vez em quando compravam alguma coisa, hoje as pessoas compram diariamente por meio de e-commerce, marketplace, todas essas ferramentas de venda. E o WhatsApp, sem dúvida nenhuma, porque é uma coisa interessante no comportamento assim, das pessoas, né? As pessoas não querem mais ter uma ligação. Receber ligação é quase uma ofensa, né? Verdade. Sabe que quando falou, seu telefone tocou, é meu filho. Filho, porque ninguém liga, é muito difícil, né? As pessoas querem isso, manda uma mensagem, tenho interesse em tal produto. Às vezes eu faço uma compra por um e-commerce e recebo um WhatsApp, recebemos o seu pedido, acompanhe por aqui, tal. É isso, não me ligue, por favor. Não faça essa, não tem essa deselegância, até meio deselegante, né? É um código agora de comportamento. Como que a pessoa está ligando? E de fato, às vezes eu recebo alguma ligação tal de cliente, eu falo, eu estou numa reunião, eu não consigo atender telefone. Praticamente passo o dia numa reunião, saio do outra, tal. Você consegue às vezes mandar uma mensagem depois, tal. Mas é difícil às vezes você atender mesmo, né? Você não consegue, é muito raro isso acontecer. Né? Então o WhatsApp eu acho que ele resolve essa questão. E a pandemia, emergiu, você falou de e-commerce, você veja quantas empresas nasceram, quanta gente que não sabia que sabia fazer um pão maravilhoso e hoje virou empresário e está vendendo pra caramba. É a parte boa, né? Da dificuldade, que eu acho que é legal a gente tirar. Sim, e que essas coisas foram surgindo ali meio que para dar um jeitinho, né? Ter um rendimento, era um restaurante, não posso mais abrir, vou fazer pão, vou vender as coisas, as marmitas, tal, não sei o quê, e que agora se tornam negócios mesmo, né? Para a indústria farmacêutica, a pandemia passou batido. Olha, não tinha mais as consultas, né? Eu acho que para a indústria farmacêutica ela trouxe também mudança de comportamento. Entendi. Então, não tinha visita, o representante estava em casa, o que ele podia fazer? Verdade. A visita virtual. Né? Que hoje tem aquilo, preciso do representante, porque imagina, um funcionário, às vezes eu consigo fazer uma visita virtual de... Quantos? Né? Eu mando um material, eu mando um vídeo falando do produto e tal. Mas o médico voltou para o consultório. Também diferente, eu acho que a consulta, a telemedicina, né, a consulta não tem volta, vai permanecer. É uma coisa nova, é uma ferramenta. É uma ferramenta incrível, né? Porque às vezes você está numa situação tal, você não tem mesmo que ir até um hospital, tal, faz a consulta por ali, não há essa necessidade, né? Dá para excluir? Não, vai ser só... Não dá. Você vai ter que ir lá, algumas vezes o médico precisa te ver, precisa examinar, né? Precisa fazer um exame mais aprofundado e tal. Então, não, acho que não vai excluir, mas vai reduzir. Não vai, agora acabou a pandemia, não tem mais, continua tendo. Né? Outros profissionais, né? Eu acho que vão permanecer fazendo a distância. Psicólogo mesmo, advogado. Você não precisa até o escritório do seu advogado fazer uma reunião. Não precisa. Né? O psicólogo, alguns continuam atuando remotamente. Funciona. A área jurídica também. A área cresceu demais. O pessoal faz audiência, peticionamento eletrônico. Nossa, isso vai permanecer. Você investiu tanto para criar essas plataformas, né? Vai continuar usando, né, gente? Tem que usar. Né? Na área de jornalismo também, né, Luiz? Também, muito. O pessoal trabalha em casa. Trabalha em casa, tranquilo, né? Você pode fazer uma entrevista em casa. Mandar a sua matéria, o seu vídeo, né? O seu vídeo das Europa, quando nós fizemos aqui com o Rogério, ele mandou as perguntas e nós conversamos com o Luiz, ele na Espanha, eu entrevistando o entrevistado aqui e o Luiz perguntando para ele. Olha que chique, Luiz. Nossa. Eu nem sei se foi no dia que você foi nessa gravação comigo ou se foi um outro dia que tinha um médico que fez a distância também, né? Ele participou da live ali. À distância. 2 pessoas ali presenciais discutindo e tal, e o médico veio trazer uma opinião. Chegou na televisão. Na televisão, à distância também. Então, realmente, os congressos, né, que tem voltado, tal, então, que eram à distância, agora a gente está fazendo aqui, a economia é muito grande também, né, porque o pessoa vem, ele faz uma palestra, ele traz a opinião dele e tal, de onde ele estiver, né, do país, ele não precisa vir até aqui. Pagar hotel, né, o centro de convenções. E todo o tempo que demanda isso, porque você tem um dia de deslocamento, mas você vai, já que eu tô aqui, né,
vou ficar mais uns 2 dias aqui, dar uma passeada, e nem sempre isso é possível. Aí o cara fala, nessa oportunidade não dá. Mas se é uma entradinha ali, aquele dia, naquele horário, meio período, pronto. Já resolveu cursos, né? Em diversas áreas. Tudo que também não volta, né? Eu acho que vai continuar, porque foi investido nessas plataformas. Então, vai continuar. Tem o presencial? Tem. Mas a distância vai continuar, né? É muito forte ainda. Porque as pessoas também... EAD, né? Exatamente. Elas se habituaram. No primeiro momento foi assim, gente, é muito estranho, é difícil, não sei o quê. Mas hoje está todo mundo confortável com isso, né? Mas a resistência inicial é natural tudo. É natural. Mudança... Né, de estrutura de suporte. Mas, Edilene, o que eu estava pensando aqui é assim, um cenário. Eu sou comerciante, tenho uma lojinha, né, numa cidade como Atibaia, e eu quero entrar, né, no campo das vendas online. O que assim, a sua empresa teria a oferecer para esse perfil, né? Que é o pequeno empresário, o empreendedor. Eu falo assim, olha, eu ainda não fui para o e-commerce, eu só tenho uma lojinha física e estou vendo que a água está batendo. Isso tem acontecido muito, né? Até o pequeno comerciante, ele fala, nossa, eu podia ser maior. Podia ser maior, mas não... Às vezes grandes empresas tradicionais, mas há 50 anos nós vendemos assim. Não vende mais. Não vende mais. Mas o cara começou ontem e já está vendendo mais, não sei o que lá. Aí briga com a equipe. O cara começou ontem cheio de tecnologia, inovando, trazendo uma diferença enorme. Então, infelizmente, tudo precisa ser revisto, né? Eu acho que mesmo o pequeno comerciante tem assim, ele pode falar, eu vou procurar uma agência para fazer uma pequena campanha, uma coisa menor, tal. Eu vejo muita coisa assim, sabe, a prato pronto. Tem um pacotinho de postagem que funciona para todo mundo. Eu atendo várias empresas assim. Nem sempre o pacote pronto vai te atender bem. Falar, então agora eu tenho uma rede social, eu tenho um sitezinho, tal, não sei o quê. Mas está funcionando? Você está falando com o seu público? Precisa ter muito. Então, eu acho que todo mundo, até a pessoa que eu tenho um pequeno negócio e eu mesmo vou fazer. Ou não, eu vou pagar uma agência, mas você precisa entender minimamente, né? Acho que hoje você tem muitos recursos, né? Tem curso gratuito, tem curso pago, tem para todo gosto e para todo bolso, é só querer. Entenda um pouco, até para não ser enganado, enrolado, né? Perder seu tempo. E às vezes nem enganado, porque às vezes eu falo assim, aquela agência, ela acha que está oferecendo melhor. Pelo entendimento daquela empresa menor, ou que tem ela acha que está oferecendo alguma coisa e tal, só que você não vai ter um retorno. Pode ser que você tenha canais. Sim. Mas não sei se isso vai te gerar retorno. Mas exatamente. Não chegou no seu público e não concretizou direito, a venda, né? Chegou certo, vendeu. Converteu, né? Converteu. Então precisa olhar muitas coisas. Eu acho que o que precisa é a pessoa precisa entender um pouco. Eu não tenho paciência para isso, eu não gosto. Tal. Alguém vai ter que ter paciência, né? Para entender um pouco a ferramenta. Risco, tá? Isso, você sente que tem resistência do pessoal do comércio antigo para fazer essa transição para o digital? Porque às vezes o cara não quer, né? Não quer porque não entende. E não é uma coisa fácil, né? Eu falo, você vê uma empresa de 26 anos, eu sou analógica, né, gente? Eu sou analógica. Eu tenho dificuldade, né? Então, por mais que eu fale, eu me cerco de uma meninada, né? Eu falo, é uma meninada muito boa, que conhece muito, que tem capacidade, que conhece as ferramentas e tal, e tem um adulto ali na sala, né? A galera já nasceu com o celular na mão, sabe tudo. Exatamente, que você fala, peraí, tudo isso que vocês estão me falando, talvez a gente consiga fazer um resultado adequado se a gente olhar. Então, essa parte funciona bem, né, de você trazer conceitos, né? Isso é possível, porque também fica muito assim, vamos fazer um aplicativo que tem um robô que sai... precisa tudo isso, vamos, né? Vamos focar em resultado mesmo, verdadeiro, que a gente consiga medir e tudo mais. Então, por mais que você tenha essa molecada toda entendendo, eu tenho minimamente que entender. Então eu vivo fazendo curso também. Se atualizando. Entendendo, pedindo explicação. Eu falo, eu preciso agora que você me explique do que você está falando, né? Vamos tentar falar numa linguagem com a tia, que a tia entende. Deixa eu perguntar uma coisa aqui. Todas essas ferramentas que você me falou, de marketing, no caso comercial,
é utilizado também, embora eu sei que você não faça, mas com certeza você vai saber, no marketing político? Sim. Mesma forma. Mesma forma. É a mesma forma. Mesmo, né? Mesma forma. Análise de dados, né? Sim. Então, quantas pessoas, como estão falando, como estão se movimentando. E aí é aquilo que eu sempre falo, tudo tem um lado positivo, mas tem um lado negativo também, é pro bem e pro mal, né? Então, infelizmente, hoje você coloca uma coisa que não é verdade, uma notícia, até que se entenda, primeiro que fica assim, de onde surgiu essa já fez o notícia? De onde saiu isso, né? Se você um dia acordar e falar assim, fulano, que já aconteceu várias vezes, né? Fulano morreu. Uma comoção, todo mundo falando, a pessoa não morreu, não está vivo. Foi uma sacanagemzinha e tal, né? Então, imagina isso. É a famosa fake. Fake news, exatamente, né? E hoje até tem ferramenta até para isso, né? Principalmente os jornalistas, eu estava vendo outro dia, o pessoal tem ferramenta para saber se aquilo é mesmo, né? Exatamente. Porque você precisa confirmar aquelas notícias todas. Verificar. Então hoje, por exemplo, né, o Luiz acho que sabe melhor que eu, mas se você tem banco de notícias lá, né? O jornalista ele usa o banco de notícias, ele vai lá, tem a notícia da morte da rainha. Eu pego ali, tanto que às vezes até é irritante, né? Porque você pega, eu vou ler em vários veículos, a matéria é a mesma. É a mesma. O jornalista dá uma enfeitadinha, fala. Eu sempre falo, eu fico pensando assim, eu falo, todo mundo está contando, a rainha morreu, não sei o que lá, o que ela fez quando ela veio pro Brasil, tal, tem uma sequencinha. Sim. Eu falaria, pega uma coisa daquela e fala assim, olha, as coisas curiosas que aconteceram na visita da rainha no Brasil. Sim. E de lá para cá, ela não voltou no Brasil por quê? O que aconteceu, né? Que ela poderia ter acompanhado, ou que repercutiu de um assunto do qual ela tratou, enfim, uma abordagem um pouco mais ampla tal. Mas não, tem um banco, a pessoa vai lá, tira desse banco e publica a mesma coisa no seu canal. Ctrl+V. Então, inclusive, às vezes quando a notícia não é, a pessoa olhou lá e falou, tá todo mundo falando disso, vou falar também. Ela não pega para... Peraí, primeiro, vamos verificar, que estranho, né? Isso, gente. Será que é mesmo? Foi desse jeito mesmo que falou? E depois, você publica, não foi bem assim, fala... Mas muita gente comprou aquilo. E virou um fato. E virou um fato, né? Acabou. Mas esse lance de trocar as palavras que ela falou, eu acho que é um lance dos analógicos mesmo, né? Porque, a maior dificuldade que eu vejo sempre em vestibular hoje é redação. Exatamente. O pessoal se descabela. Eu, graças a Deus, não sei porquê, eu nunca tive problema para escrever. Nunca. O cara dava o tema, eu escrevia um monte de... né? Mas eu escrevia. O pessoal tem uma dificuldade para desenvolver, talvez porque não leia muito também. Às vezes é isso, né? Vocabulário pequeno, ideia pequena, não tem uma ligação com as coisas, mas tem uma dificuldade. E isso acho que se agravou muito. Porque alguém escreveu o texto que você disse da rainha, o Luiz escreveu lá na Inglaterra. E aí eu tenho acesso rápido, o Luiz acabou de escrever. Quando ele postou, eu vi. Por que eu vou escrever o texto? Eu só tenho que dar a notícia. É a coisa do fácil, né? O fácil que depois vai se transformar em algo exatamente, complicado. Põe ali, né? Aí eu viro mais um no meio da multidão. Mais um, né? Só replicando, né? Exatamente. Então aí é muito de cada um, né? Do profissional. Fala assim, eu quero ser mais um. Não, isso me incomoda. Então, deixa eu tentar fazer alguma coisa. Faz a sua impressão deixa eu fazer digital. O meu, Claro. Deixa eu pegar um telefone para tirar olha, deixa eu ver isso daqui, verificar esse fato que me informaram aqui, se a fonte é fiel. Segura, né? A gente, por exemplo, usa muito, às vezes a gente faz muito material para mandar para esses médicos com as notícias do que está acontecendo no dia a dia ali da profissão dentro dele, né? Que mais a gente pode trazer para o médico que não seja só doença, tratamento e tal, mas o que está acontecendo no dia a dia. Então uma coisa muito importante é você verificar a fonte, né? Entendi. Com certeza. Vamos dar notícia de que fonte, né? Temos que tomar muito cuidado, principalmente quando se relaciona à saúde, né? Muito cuidado com o que a gente... Ô Marcelinho, sai daí, cara. Você tá pondo a placa de 50 minutos? Sai daqui na frente, bicho. Sai. Passou rápido, né, gente? Passou rápido. Marcelo, vocês viram o Marcelo levantar aqui e mostrar a placa de 50 minutos? Sim, ele tava aqui embaixo, viu, gente? E ele tava em pé, eu acho. Não sei, não. Mas a Edilene não pode ir embora antes que ela nos dê uma aula, mesmo que rapidíssima,
sobre o que é podcast, videocast, porque é o que nós estamos fazendo. É o que nós estamos fazendo. Nossa lição de casa tá bem feita ou tá mais ou menos? Eu nem perguntei para ela se estava certo ou estava errado. Eu não sei se a gente deve ouvir a resposta dela. Olha, Vai o risco, hein? Será, risco. Se ela der uma nota baixa pra gente... Dançou. Vai, você já perguntou, não tem jeito de voltar atrás. Que vem a vocês resposta. precisam dar aula, né? Porque é o negócio de vocês. Eu acho muito interessante esse formato, né? A gente até conversou um pouquinho sobre essa coisa do podcast. A gente quase não ouve rádio, é mais raro, mais difícil. Eu, pelo menos, perdi muito do interesse, assim, pelo rádio, né? Mas gosto muito do podcast, porque você já escolhe o tema que você quer, né? Eu quero hoje ouvir sobre isso aqui, preciso entender. Às vezes alguma coisa que eu vou usar numa campanha, numa ideia, num planejamento e tal, eu falo, nossa, eu preciso entender mais isso daqui. Mesmo na minha área, muito na minha área. Entender todos os assuntos, né? Tudo. Todo jeito de falar, toda a colocação. Às vezes você ouve e um fala assim, nossa, gostei desse cara. Ah, não gosto muito do estilo. Às vezes assim, um cara fala, não gosto muito do estilo. Bom, você escolhe. Eu acho muito interessante. E o videocast é muito interessante porque você está vendo, né? Então imagina se as pessoas... Isso aqui é um podcast, né? Se a gente colocar numa plataforma de podcast, a pessoa vai ouvir, vai ver a nossa conversa e tal. Ok. Sim. Mas imagina, é muito curioso, você fala assim, mas como será essa pessoa? Como será o Lombardi? Como será o Lombardi? Se tivesse, né? Oi, Silvio! Imagina a gente aparecer a carinha dele ali no canto da tela, né? Falar, olha o Lombardi falando. Sim, né? sim. Seria interessante, né? Interessante, né? A pessoa... Então hoje a gente fala, essa voz, como será essa pessoa? Como ela fala? Isso, né? Pegou de um jeito... Né? Hoje é isso, eu acho muito interessante esse formato, porque a pessoa consegue entrar e falar assim, ah, esse é o Vila, esse é o Luiz, esse é a Edilene, né? Sim. Eles falam assim, movem a mão desse jeito, fala dessa coisa, tem essa expressão, é isso aqui, né? E aquilo que a gente estava falando das reuniões presenciais, né? Você consegue olhar e falar assim, ah, olha que interessante. Você olha tem uma leitura... Você tem uma leitura inteira da pessoa. Falou sobre isso, falou sobre aquilo, abordaram dessa forma. Não precisa achar que é o certo. Ah, faltou coisa, eu falaria assim, falaria diferente. Até eu falaria diferente. Depois que a gente vê pronto, né? Claro, né? Mas você olha e fala assim, ah, legal. Acredito ou não acredito, gosto, compro ou não compro. Sim, o principal eu acho que é a transparência, né? É a pessoa. Sim. É o nosso capital maior, é a transparência. Isso aí eu acho que é legal. E aqui a gente tem a qualidade, eu acho que é uma qualidade fantástica isso, sem falsa modéstia, de poder falar de qualquer assunto, não ter rabo preso com ninguém, não dever nada para ninguém. A gente convida quem a gente quer, né? Não que a gente não convide quem a gente não quer, mas a gente só convida quem a gente quer, de verdade. A gente convida porque quer. E acha que é um assunto que pode vir a interessar. Isso eu acho muito legal. E assim continuemos, né, Luiz? Sempre. Alguma outra pergunta aí para Edi? Eu acho que depois da placa do nosso Marcelinho aparece. Tivemos acatado, mas aí nós já vamos acabar. Eu já tratei a Edilene como nossa professora e eu sei que o nosso professor Marcelo Verde vai puxar a orelha se a gente Você viu? Pois é. Estourar o tempo. Estourar o tempo. Então, eu já de antemão peço para vocês se inscreverem. Tem assuntos aí que já foram, tem outras coisas que vão chegar. Edi, agradeço de coração, minha amiga, de você estar aqui com a gente. Eu que agradeço. E contar um pouquinho da sua experiência, né? Eu não falei, esqueci de falar, peraí, Marcelinho, aguenta aí um pouco. Eu esqueci de falar que a Edi, ela vem nascida da capital nacional do cachorro-quente. Eu não vou dizer o nome da cidade, então vocês pesquisem. Você vai dizer? Osasco, minha terra natal, capital do cachorro-quente. O melhor hot dog da região. Metrópole. Que eu sou viciada, amo, adoro cachorro-quente, não sei porquê. Mas eu não tô brincando, gente. Outro dia eu vi uma matéria sobre isso e é mesmo, né? É verdade, As barraquinhas são lindas, padronizadas, todo calçadão lá no centro, na Avenida Antônio Agu, cheio de barraquinhas de cachorro-quente. E o cachorro-quente é bom. É bom. Olha que maravilha. Bom. É que nem o pastel da terça-feira aqui na feira. Na feira.
Nossa, é bom demais. Às vezes, durante a semana, terça-feira, eu sei que ela está trabalhando, aí eu vou, compro um pastel, como só um pedaço, né? E fotografo e mando para ela. Pelo menos que a foto. Que amigo, mal. né? Eu que falo, amigo, né? Um amigo desse, né? Belo amigo, não. Ele manda assim umas 11 e pouco, aquela hora que você tá com fome já, Deu né? aquela fome. Eu vou resistir. Eu vou aguentar, é isso aí. Então, Edi, obrigado você fazer parte aqui do nosso espaço, está aberto Foi um quando prazer. você quiser. Muito obrigada. Marcelinho, que está aí escondidinho, está lá embaixo, está aqui, né? Agora ele já saiu por baixo, que foi lá para fora. Obrigado por deixar. O Marcelinho é o responsável para deixar a gente bonito, né, Luiz? Eu com esse cabelo. Que responsabilidade. O Luiz com esse cabelo aí. Né? Essa eu quero ver. E Luiz Gonzaga, meu parceiraço. Obrigado, Que está aí com a gente. E logo, logo tem mais. Peço para que vocês se inscrevam novamente no canal e acompanhem, porque vem história aí, Luiz. Vem história. Eu conto história. Já o do próximo, não? Conto do próximo ou não conto? Conta. Eu acho que vale a pena. Vale a pena. Vale, é assim, rapidinho. Então é assim, ó. Marcelinho, mais meia hora só que eu vou falar aqui. É o seguinte. Nós convidamos, e ele topou, o maestro Miguel Briamonte, que é um amigo, músico, maestro, arranjador, responsável pelos musicais que vem aqui para o Brasil, como o Fantasma da Ópera, a peça Forever Young, enfim. Ele topou, a gente vai conversar sobre música, sobre musicais, melhor dizendo, sobre vida, sobre experiência, exatamente como a Edi passou aqui. Tá bom? É o próximo aí. Vamos que vamos. Edi, obrigado. Obrigada a você. Obrigado, Marcelinho. Fomos. Tchau.